aí pessoal, Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago de Barney, você está no Filodoxia para a crítica de Roma, com spoiler. Simbora! Buenas noches, Cleo. Buenas noches. E já vou pedindo logo, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal caso ainda não tenha se inscrito e bora começar! Primeira crítica do canal aí após a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgar os indicados ao Oscar 2019 e nós começamos aí com Roma atendendo a pedidos 10 indicações ao Oscar. Bom, e nesse ritmo de maratona de Oscars eu vou tentar fazer uma crítica mais concisa. Boa tarde a todos. Meu muitíssimo obrigado. Brincadeira. Mais técnica e mais objetiva. Talvez essa aqui fique um pouquinho maior por conta dos spoilers, mas vou tentar fazer o meu melhor para ser o mais objetivo e claro possível. Beleza? Então, sem mais delongas, bora começar. Bom, Roma é um filme original Netflix. A Netflix fez um esforço, criou uma divisão toda para premiações e os frutos da Netflix estão sendo colhidos agora, sobretudo com Roma e a Balada de Buster Scruggs. Alfonso Cuarón aqui é magnífico. Ele assina não só a direção, não só o roteiro, como a direção de fotografia. Caralho, o maluco é brabo, porra! O cara é bom. E ficar falando aqui da tecnicidade do filme talvez até seria um pouco lugar comum, mas é importante falar sobre isso. Primeira coisa que eu gostaria de falar é com relação à direção de fotografia e por que eles escolheram o preto e branco para contar essa história intimista. As cores, de alguma forma, causam distração e o preto e branco serve para aproximar um pouco mais. Quer ver um exemplo? O preto e branco dá um pouco mais de dramaticidade, dá um pouco mais de intimidade, um pouco mais de humanidade. É muito usado aqui nos próprios vídeos do canal quando eu quero mostrar algum erro para vocês. O erro é aquilo que é humano, demasiado humano. E é isso que Roma é. É um filme humano, demasiado humano. É um filme com 3 e 4 camadas ao mesmo tempo. E agora eu explico sobre isso. 3 camadas no sentido de luta de classes. Nossa, falei luta de classes. Sim, luta de classes. A própria história do México enquanto nação numa primeira camada. Depois a camada da família que emprega a Cleo. Uma camada mais educada, mais politizada, com uma consciência política, de classe e antropológica de si mesma. E temos por fim Cleo, que pouco tem consciência de classe, que pouco sonha, que pouco sabe de onde veio e para onde vai, provavelmente filha e neta de empregadas, talvez não tenha tantos sonhos, talvez não tenha ido tanto à escola, talvez mal saiba ler e escrever. Então essas 3 camadas são muito importantes dentro do filme. E um segundo ponto são as 4 camadas, aí no sentido de uma camada política, uma camada social, uma camada cultural e uma camada subjetiva. Viu como preto e branco fica muito mais dramático e melhor para você dar um texto? E Alfonso Cuarón decide contar a história de baixo para cima. Tanto é que ele começa o filme olhando para o chão, um chão sendo lavado. E esse chão sendo lavado, apesar de ser um plangé, um plano para baixo, o plano que começa o filme lavando o chão ali da garagem, apesar de olhar para o chão, o filme aponta para cima. No reflexo da água que está sendo usada, você vê um avião, você vê o céu. E é o mesmo plano invertido que termina o filme. Ao invés de um plangé para baixo, é um contra-plangé apontando para cima e ela indo estender a roupa no varal. E também um avião passando sobre o cenário para mostrar de alguma forma a passagem dos ciclos da vida. Alfonso Cuarón aqui faz um desbunde de técnica. Todo o brilho do alto contraste, do seu esmero técnico, estão a serviço de uma história intimista, pessoal e necessária. E essa história, como eu já disse, foca na Cleo, vivida maravilhosamente pela Yalitza Aparicio, que não é atriz, como alguns de vocês devem saber, ela é professora, tem uma atuação naturalista, tem uma atuação intimista, muito no olhar, muito no sentir. Não é à toa que ela está indicada às grandes premiações do ano no prêmio de melhor atriz. Cleo, ela é amada, ela é acarinhada pela família, mas ela é o tempo todo lembrada que ela trabalha para essa família, que ela é uma funcionária. Tem uma sequência em que ela conversa com a sua patroa, Sofia, parece que elas estão próximas e logo no final da conversa se pede para Cleo ir buscar alguma coisa, fazer algum serviço de casa. Um outro exemplo é que após o trauma que Cleo passa de ter o seu bebê, a sua bebê nascida morta, e essa cena, essa sequência é muito bonita, é muito tocante para o personagem, depois de todo esse trauma, a sua patroa, Sofia, fala para ela ir com a família para o litoral para poder espairecer um pouco, para poder distrair um pouco. Mentira! É porque precisa de uma empregada para cuidar dos 3 filhos, entendeu? Pode até ser uma intenção, mas uma intenção secundária, terciária. Ela é vítima, ela é refém desse ciclo de aparente afetividade, de aparente preocupação. E talvez, quem sabe, naquele final do filme, quando ela diz à sua colega de quarto que precisa conversar com ela,
talvez seja a hora, um momento dela se emancipar e dizer que não vai ficar mais ali, vai saber. Mas vamos discutir aí algumas cenas do filme que deixam isso claro, além da sequência de fechamento, além da sequência de abertura, sequências que eu gostei no filme. A sequência da casa de veraneio é muito bacana pra mim. A casa de veraneio da família, que é americana, mostra um pouco da discussão que também tem no filme, não muito subjacente, que é a discussão entre civilizador e civilizado, entre o dominador e o dominado. O americano chega fazendo algazarra, chega fazendo zoada, ficam treinando tiros, são barulhentos. Os americanos chegam dominando, conquistando a terra e fazendo dos nativos empregados para suas próprias propriedades. E quando a gente tem um momento de respiro, um momento de alívio, um momento de beleza, é justamente pelo olhar da Cleo, quando ela contempla a paisagem e ela se lembra da sua aldeia, da sua terra nativa. É um momento muito bonito. Outra coisa muito importante, e o filme está indicado por isso, é a edição e a mixagem de som. O filme é cercado de silêncios. Quando ele mostra os planos em 360, 180 graus, tem o varrer da vassoura, o som do avião, o som da água, o latido do cachorro, tudo é minuciosamente colocado dentro da engenharia da mixagem de som. Que maravilhoso trabalho do Cuarón na questão de edição e mixagem de som, que dá ainda mais imersão ao filme. São silêncios eloquentes. Outra questão importante é discutir a questão do parto e por que o filme não trata especificamente das questões políticas e sociais do México da década de 1970. Por exemplo, quando a Cleo está indo para ter a sua filha, ela não consegue, muito por conta do atraso, né? Porque passa por manifestações, ela não consegue chegar. Tem uma realidade no meio do caminho de Cleo. Essa realidade ela mal entende, essa realidade sociopolítica ela mal compreende, é por isso que o filme não explica, porque ela não entende, ela está sendo levada pelo fluxo da história. Há uma realidade no meio do caminho entre ela e o seu namoradinho de cinema, há uma realidade no meio do caminho entre ela e o nascimento de sua filha, que acaba nascendo morta, e a gente vem para o maior trauma ali que o filme mostra, que é a questão dela não desejar a criança. E no final ela verbaliza isso numa cena magnífica, que talvez seja o melhor e o mais belo traveling, o mais belo plano sequência do cinema dos últimos tempos. Yo no la quería. No la quería. Cleo está por todo lugar. Eu conheci algumas Cleos na minha vida, algumas empregadas. Você deve ter conhecido. Ela é um personagem comum. Ela vê a história passar, de alguma forma é levada pela história, no sentido mesmo maior possível. É através da Cleo que a gente vê a beleza, que a gente vê o sutil, que a gente vê o tocante, que a gente vê o humano, demasiado humano. E Cuarón acertou em cheio em focar a sua história na Cleo. Então, por isso tudo, a minha nota para Roma é nota 10. Um filme excepcional e que, se você já viu, veja mais uma vez. Certamente você vai ver alguns detalhes que você ainda não viu. É isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado dessa primeira crítica da Maratona de Oscar. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!